Começou. Tô esperando o pessoal chegar. Renan chegou. Ana. André Pereira. André já tá aí, ó. Kaique. Raquel Rezende. Olha ele aí. Pontual, eu sou pontual, né? É isso aí. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá? Tô Tá sim, aparecendo. Você também tá numa distância boa. tá, né? Tudo bom. Vamos esperar essa galera chegar aí. Mais um pouquinho. Vamos. Vamos pedir pro pessoal apertar o aviãozinho e chamar a galera toda para vir. Que privilégio, hein? É. Tô vendo o pessoal entrando aí, que legal. Um monte de gente que nem imagina o que seja o DL, que nem imagina o que seja a PNL também. Isso é muito É, legal. muito bom, muito bom. Acho que esse papo hoje vai dar pano para manga, hein? Pois Vai ser é. bom. Olha o Ricardo aí. Ricardo, que privilégio ter você aqui, cara. Que maravilha. Meu contador, me andando Ó, visita coraçãozinho. aí. Visitão. Aninha, olha que legal. Daniel, olha, tá enchendo, hein? É, vamos A esperar o gente... pessoal chegar mais um pouquinho. A galera tá chegando agora. Legal que, assim, existem pessoas que se tornam referência pra gente, né, nessa trajetória. Hum, Você, né, é uma dessas pessoas, sem dúvida alguma, né, falando da trajetória emocional. Existe uma professora que eu convidei, eu não sei se ela vai vir, que se tornou uma grande referência na cirurgia para mim, que é a Ana ó, que Calderoni. legal. E uma referência na odontologia é o Ricardo, que entrou, pô, o cara ocupado pra cacete. Eu fiz o convite pra ele, ele tá aí, isso é Hum, muito legal. Ó, o mérito Igor aí seu. também. O Igor estudou comigo na pós, também é um grande amigo. Que legal, muito bom. Teve um Igor que uma vez você me indicou que eu falei, não sei se é esse aí. É ele mesmo, ele É ele mesmo. mesmo? Ó, tá vendo? Minha memória é Olha, boa, amigo. Fábio Neto, olha que privilégio. 35. Cris, você que manda, viu? A live é sua, eu sou só um convidado e é você que Tô vai deixando guiar a chegar um hora que pouquinho você mais quiser de gente. começar. Tô deixando chegar um pouquinho mais. Vamos deixar entrar mais um pouquinho. Nanda, Ralph, E agora meu você ainda tem tempo primo. de olhar, viu? Depois você começa a entrar no papo, a gente não vê muitas pessoas, não. Sim, Então sim, deixa eu ver. eu não sei se tem como desativar os comentários, eu acho que vai ser até melhor, porque Não, eu vou não. conseguir me Comentários concentrar melhor. fica bom. Felipe, meu paciente, meu amigo. Que É, legal. Ah, isso é muito bom. O muito Felipe, ele legal. também trabalha com PNL, não é no Que Inex, mas legal. ele também trabalha com PNL. Que bacana. Natane, Abílio, Renatinha, EC. Olha, Caramba, que legal. olha. Ó, botei até uma blusa polo. Ó, Então, vamos lá. então, Vamos nos apresentar um pouquinho. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui com você. Até porque, como você falou, né, eu fiz parte um pouquinho aí dessa sua história, e você, para mim, eu sempre falo isso para você, que você é meu orgulho, dentro dessa história toda, desde o momento que eu te levei para o DL e até os dias de hoje, ver o seu crescimento, ver a sua evolução, André, para mim, assim, você sabe disso, muitas vezes a gente ficou ali sim, agarrado no telefone, trocando, né, aprendendo junto, chorando junto, sorrindo junto, então tem uma longa estrada aí. verdade, E verdade. quando eu criei esse momento aqui de fazer essa live, né, que eu coloquei, que é o que a PNL pode fazer por você, foi em cima de uma dúvida que as pessoas têm em comum, que é como é que pode você passar um final de semana dentro de um treinamento e mudar tanto?
Então, as pessoas, como é que em 34 horas eu consigo agregar tantos valores? Como é que eu consigo alterar comportamentos? Como é que eu aprendo a lidar com as minhas 4 emoções primárias? E depois você vê a pessoa sair dali e o crescimento dela é inevitável, porque a PNL ela é muito efetiva, ela é muito prática. Então, o que eu pensei? Vou chamar pessoas que vão comprovar isso para mim, que vão mostrar que realmente a PNL faz a diferença na nossa vida e que esse treinamento realmente ele é fantástico. E Então, como faz? é uma forma de provar o quê? Mostrando a pessoa, a Tainai, mostrando que realmente funciona. Então, eu quero bater esse papo gostoso com você, é um prazer enorme estar com você aqui. Né? E eu queria que você se apresentasse aí para a galera. Tem muita gente que é do seu meio, mas tem muita gente que é lá do DL que ainda não te conhece. Então, acho que Sim, seria sim. legal aí esse primeiro momento. Perfeito, vamos lá. Então, eu não achei que você ficar nervoso, viu? Mas eu acho que isso a gente supera nos primeiros 3 minutos. É o nervosinho normal. Normal, mas isso aí eu já falei para muito mais gente, né? Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo André. Eu sou cirurgião dentista. Antes de ser cirurgião dentista, eu trabalhei por 10 anos na enfermagem. A minha primeira graduação foi em enfermagem. E eu resolvi mudar. A partir do momento que eu resolvi mudar, eu larguei, abri mão de algumas coisas para começar uma segunda graduação. Não tão novo, né? Não tão novo comparado às pessoas que estudavam comigo, mas eu não estava satisfeito, a verdade é essa, e eu resolvi agregar, né? Fazer com que o que não estava bom melhorasse. Então, foi a partir da metade da minha graduação que as coisas começaram, ao invés de melhorar, desandar um pouco. Né? Cris, se eu estiver falando demais, você me interrompe, viu? O momento é seu. Então vamos lá. Quando eu planejei o que eu iria falar aqui, eu pensei em fazer um roteiro, alguma coisa, mas eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir meu coração. Eu vou falar aqui coisas que talvez ninguém saiba, mas eu não tenho problema nenhum em falar. Até mesmo porque se um dia eu tive problema em falar, é porque esses problemas não tinham sido superados. Então, se Que eu bom. falo deles hoje, é porque eles foram superados. Que bom. Então, resumidamente, porque se eu for falar tudo, eu não paro e a gente vai perder o tempo da live inteira só ouvindo a história. Depois de alguns anos trabalhando na enfermagem, como eu falei para vocês, eu vi que não era o suficiente e eu resolvi mudar. Dentro da minha graduação, eu conheci uma pessoa que foi uma pessoa que eu me relacionei e que foi um relacionamento muito complicado e através disso eu desenvolvi uma depressão. Então, falando um pouquinho sobre o que a PNL pode agregar, ela agrega não só para pessoas que têm problemas emocionais, tá? Isso aí que fique claro para quem não conhece a PNL. Ela agrega em todos os sentidos. Só que no meu momento foi durante uma depressão. Então eu conheci através da Cissa, que é uma grande amiga, que também é da enfermagem, que não sei se ela falou que não sabia se ia conseguir por conta da Manu, que estava vendo Galinha Pintadinha, enfim. Mas depois ela assiste. E eu Ganhamos um beijo aí. conheci... Boa noite da Juliana Moreno. Juliana entrou aí, ó. A Livinha também. A Que galera boa. legal. Mas vai, continua. Da Beleza. Cissa. Vamos lá. Aí a Cissa me indicou, né, o treinamento DL. Eu não fazia ideia do que era, mas em meio a tanto desespero, tanta coisa ruim que estava acontecendo na minha vida, eu falei, cara, eu quero ir, eu quero uma oportunidade de melhorar, né? Cissa acabou de entrar. Então, ela aí. Então, eu falei, cara, por que não? Né? Por que eu não vou conhecer uma coisa nova, que é uma oportunidade de repente, mudar esse estado ruim que eu tô? Eu passava por momentos em que eu me isolava, a depressão ela estava num grau que eu me isolava da minha família. A gente tinha um convívio diário, mas eu disfarçava, eu fingia que ia para a casa de praia que a gente tem estudar,
mas na verdade eu ia para me isolar. Eu ia para não transparecer para as pessoas que eu amo que eu não estava bem. Durante a faculdade, na hora do almoço, por conta de até de perda de apetite, a galera saía para almoçar, acabava o intervalo da aula, ia almoçar, e o que que eu fazia? Eu ia para o carro e ficava lá, muitas vezes chorando, muitas vezes ligando para a Cris, né, para poder, para poder de alguma forma ter algum conforto. E depois que eu passei esses 3 dias que foi o treinamento DL. Para quem não conhece, a gente não vai entrar nesse assunto agora, porque não é o foco é PNL, não o DL, mas foi um treinamento em que eu entrei numa sexta-feira, sem entender absolutamente nada, sem saber o que estava acontecendo, e eu saí de lá no domingo totalmente transformado. E eu fico todo arrepiado quando eu falo isso, e de lágrima não Tá é à dando toa, uma porque isso travadinha. Tá dando mudou. uma travadinha, André. Deu uma Ah, travadinha. droga. Mas vai lá, vai dar tudo certo. Mas Volta só nesse vai, pedaço que assim, você falou, que você fica todo arrepiado. então, quando eu falo do DL, sobre o DL, isso me enche tanto de emoção que eu fico realmente arrepiado e não é brincadeira. O Ricardo está assistindo, ele também usa sempre esse termo. Talvez não dê para ver, mas eu estou arrepiado. O meu olho enche de lágrima, porque isso mudou a minha vida. E eu não estou falando isso porque alguém me pediu para falar, eu não estou falando isso porque eu ganho para isso, não, eu estou aqui por prazer. E muitas vezes, quando eu falava sobre o DL para as pessoas falavam assim para mim: Nossa, você fala com tanta convicção, com tanta empolgação, não é possível que você não ganhe nada com isso. E muitas vezes eu falava: Olha, eu não ganho nada com isso. Eu não ganho, realmente não ganho, mas eu mudei o meu discurso. Eu passei a usar outra frase que eu falo: Sim, eu ganho. Eu ganho prazer em poder proporcionar para alguém o que um dia foi proporcionado para mim. Então, cara, foi incrível. É uma experiência incrível. Então, a minha trajetória mudou, né? Quando a gente sai de lá transformado, a gente consegue encarar com outro olhar, de outra forma, tudo que nos cerca. Então, eu posso te dizer que o meu problema, que era uma determinada pessoa, que com certeza não está nessa live, é, era uma coisa que me fazia mal e, de uma certa forma, o meu estado emocional afastava essa pessoa de mim. Eu saí tão bem de lá que eu consegui aproximar essa pessoa de mim, pelo meu Olha que estado legal. emocional. Então, isso fez com que, de uma determinada forma, a gente se aproximasse e eu consegui também, com todas as ferramentas que eu adquiri, enxergar que aquilo não era para mim, Que que legal. aquilo não era o Verdade. que eu achava que era. Então, uma outra coisa que eu vou contar para vocês, que por muito tempo eu senti vergonha de falar. Eu tomei uma decisão muito difícil durante a minha faculdade. Eu tinha um convívio diário com essa pessoa. E eu resolvi trancar a minha faculdade para me afastar dessa pessoa. Olha, Eu eu vi. não sei de onde eu tirei forças para isso. É a realização de um sonho sendo interrompido para você se afastar de alguém. Mas eu consegui enxergar que algo que me fazia mal não era para estar perto de mim. Então, por que não fazer isso? Mas desde o momento em que eu tranquei, até o momento em que eu comuniquei isso para as pessoas mais próximas, eu deixei claro que aquilo era momentâneo, que eu não estava desistindo. Eu só estava dando um tempo. Eu só estava dando um tempo para mim, para eu poder respirar, para eu poder me afastar das coisas que não me faziam bem. Então, quando eu trabalhei no SAMU, eu aprendi uma frase que algumas pessoas usam em outros lugares também, mas eu aprendi lá, que é recuar só se for para pegar impulso. E foi exatamente o que eu fiz. Muito bom. Recuar só para pegar impulso. Então eu recuei. Eu recuei e foi a melhor coisa que eu Respirar, poderia né? ter feito na minha vida. Exatamente, respirar. Eu me afastei e eu me recuperei. Então, assim, me curei de uma depressão sem tomar remédio, sem psiquiatra, sem tratamento psicológico. Não que isso não seja importante, pelo contrário, eu acho que é realmente importante.
as pessoas fazerem um tratamento, um acompanhamento, isso é realmente importante. Mas a depressão é o mal do século, é uma coisa que está à nossa volta. E muitas vezes as pessoas não enxergam. Nem até quem não, quem tem, às vezes tem um pouco de dificuldade de enxergar, porque é uma coisa gradativa, então a pessoa acaba meio que se auto-sabotando, né? E um dos grandes, né, Então, André, assim, pegando um gatilhozinho que você está falando, um dos grandes disparadores, né, vamos dizer assim, da depressão está ligado a comportamentos que a gente carrega lá da nossa infância, algumas marcas que uhum, ficaram, e a falta dessa habilidade de lidar com as emoções. E esse é o grande eixo do treinamento, né? Trazer para você inteligência emocional, trazer habilidade. Você precisou se recuar, mas de uma forma consciente. Você tomou uma decisão. Eu falo muito isso para as pessoas. Quando você faz o treinamento, você passa a tomar decisões mais acertadas. Você aproveita sim. mais as oportunidades porque você passa a entender esse mecanismo. Você não foge Enxergar da com outros olhos. Exatamente, é olhar com outros olhos e entendendo recursos que tinha dentro de você que de repente você não enxergava. Só isso, você só buscou dentro de você mesmo, não foi fora, né? Era tudo Exatamente. dentro de você. E assim, voltando a falar de realização de sonhos, né? Eu acho que a minha vida ela é repleta disso. Eu realizo sonhos desde que eu me entendo por gente. Minha mãe diz que eu sou uma pessoa muito iluminada. Eu não tenho dúvida disso, mas eu acho que a gente também precisa fazer por onde, né? Então, concluir a faculdade de odontologia era um sonho. E fazer a minha especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial era um sonho desde o primeiro dia de faculdade. Eu fugia das aulas de dentísticas, as outras especialidades para fazer cirurgia. Então, eu formei em um mês, no mês seguinte eu estava dentro da especialização. E para isso, o que eu precisei? Abrir mão. Mais uma vez, abrir mão de fazer o que eu queria para poder realizar um sonho. E o que foi isso? Eu não esperava, não vi a hora de conseguir me formar para ser dentista. Só que eu fiquei por quase um ano, continuei trabalhando na enfermagem, porque eu sabia que o meu primeiro salário de dentista não ia ser o suficiente para pagar a minha especialização de cirurgia. Então, eu era um dentista que trabalhava como enfermeiro para poder fazer a especialização. Então, aí sim foi a realização de um sonho, mais um sonho. Então, vamos lá, dando continuidade à realização de sonhos. Raquel tá aí, eu vi que Raquel tá aí, que também é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu trabalhava com a Raquel me ajudou demais, demais lá no posto de saúde. A Raquel, para quem não sabe, é a diretora da unidade de saúde de Piratininga, aqui em Niterói. Eu trabalhava com ela, se tornou uma grande amiga. A gente já se conhecia e se reaproximou no DL, enfim, a gente se conheceu de uma forma inusitada, uma história Gente do longa. bem, né? Gente do bem, muito Gente gente do boa. bem, maravilhosa. E um dia eu estava trabalhando e eu vi uma mensagem em um grupo de WhatsApp de um anúncio de uma clínica vendendo. E aquilo para mim era uma coisa fora da realidade. Para mim era impossível eu conseguir comprar uma clínica trabalhando como enfermeiro, sem dinheiro para nada, pagando uma especialização com muita dificuldade. E aí eu comentei com ela. E ela foi a peça-chave, talvez ela nem se lembre disso, para Legal. eu tomar coragem. Ela falou assim: por que você não pega um empréstimo e compra essa merda? Eu falei: ué, peraí, por que não? E quando eu cheguei, eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu cheguei em casa, eu conversei com minha mãe. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito centrada, principalmente falando do lado financeiro. E quando eu conversei com a minha mãe, ela ficou quieta. Ela não concordou nem discordou. Então eu falei, peraí, se ela concordou, se ela não concordou nem discordou, é porque existe uma possibilidade, por que não? Eu André, conversei com ela, mas eu... Oi, só te interrompendo rapidinho. Entraram aí e imagina. falaram assim: pode ver que ele fez o Águia Real. Ah, o impossível para mim não existe. A Isso verdade é aí, essa. com certeza. Então, como meus pais têm empresa há muitos anos, então era muito mais fácil a gente conseguir uma linha de crédito no banco. E em menos de uma semana eu comprei a clínica. Eu comprei uma clínica em São Gonçalo e estruturei, coloquei do jeito que eu queria, perfeito.
E quando eu comecei a abrir a porta, falei, e agora? O que que eu faço? Eu não tinha paciente, eu não sabia como fazer. Eu ficava desesperado, eu chorava, porque eu não sabia como fazer, como captar paciente, como conquistar paciente, não sabia. Então era no boca a boca, a gente conseguia chamar um amigo e um amigo chamava outro, sempre consegui fazer um atendimento de excelência, dando carinho, dando atenção, e isso acabava cativando, mas não era o suficiente, estava muito longe do suficiente. Aí é que entra o Ricardo, que é esse cara que eu falei, que tá assistindo a gente. O Ricardo, ele tem um curso de gestão em marketing e odontologia, e ele faz, normalmente ele faz 4 aulas gratuitas que as pessoas acessam e se interessam pelo curso dele e compram. O melhor marketing, o cara é o cara do marketing, então ele faz isso com excelência. E foi o que aconteceu. Eu assisti, aprendi muito com essas 4 aulas, e quando eu vi a oportunidade, entre aspas, de comprar o curso, eu falei, cacete, é porque não pode falar muito palavrão, né? Tem outras pessoas aí. Cacete, como que eu vou comprar essa merda? Eu não tenho dinheiro. Aí eu falei com minha mãe mais uma vez, né? Mãe, olha, lembra daquele curso? O cara é bom, me ensinou pra caramba, vai ser muito sensacional. Ela falou assim, meu filho, desculpa, mas dessa vez eu não consigo te ajudar. Aí eu fiquei meio assim. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de arriscar. Eu parcelei essa porra em 10 vezes e fui. E sem dúvida, sem sombra de dúvidas, foi, depois do DL, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque se o DL foi um divisor de águas do meu lado emocional, o curso do Ricardo, que chama Sucesso Odonto, foi um divisor de águas no meu nível profissional. Então, a partir de então, eu comecei a fazer a gestão da minha clínica de uma forma totalmente diferenciada. Eu fui para São Paulo, ele faz todo ano um curso presencial em São Paulo. Ele sabe dessa história, eu já contei para ele. Eu não tinha dinheiro para ir, eu comprei passagem com milha, eu fiquei em hotel de periferia. Pra você ter noção, era ponto de prostituição na porta do hotel que eu fiquei, sabe? Eu não tinha dinheiro para comer direito, eu comia nos lugares mais baratos, sabe? Assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E isso fez com que a gestão da minha clínica mudasse literalmente da água para o vinho. Eu consegui evoluir e aumentar o meu faturamento, assim, de uma forma exorbitante, para falar a verdade. Mas ainda não era o suficiente. Ainda não era o suficiente. Falando mais uma vez de realização de sonhos, eu sempre falei, eu quero ter uma clínica, mas eu também quero ter um consultório voltado para cirurgia em Caraí, que é, para quem não conhece, de repente quem não é daqui de Niterói, é um bairro de classe média alta, talvez um dos melhores bairros da cidade. E como eu sou uma pessoa iluminada, me apareceu também uma oportunidade de abrir uma clínica em Caraí. Abrir, a oportunidade foi tão sensacional que também não tenho vergonha de dizer, e eu acho que isso foi um mérito meu. Eu não comprei uma clínica, eu ganhei uma clínica de uma senhora que também foi um anjo na minha vida, a Cristina, que ela estava se aposentando, ela tinha um apego emocional muito grande ao consultório dela, ela estava lá há quase 30 anos, e ela queria alguém que assumisse. Então eu abracei essa oportunidade, eu conheci a Cristina através de uma amiga, Fernanda, não sei se também convidei, não sei se ela está assistindo a gente. E eu pensei assim, cara, e agora? Como que eu vou dar conta de 2 clínicas? O que que eu vou fazer? Lembrando que, só para poder puxar um pouquinho para o gancho da PNL, eu não faria 1/3 do que eu fiz se não fosse o embasamento que eu tive na PNL. A coragem que eu tenho, a ousadia que eu tenho de arriscar, ela não existia antes do DL. Ela não existia. Eu falo isso com toda a propriedade. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu convidei o Vinícius. O Vinícius, ele hoje é meu sócio. Ele trabalhava na clínica de São Gonçalo, alugando um horário no meu consultório. Eu via que era um cara responsável, que era um cara dedicado, inteligentíssimo. E eu precisava de alguém.
Eu não tinha como dar conta das duas sozinho. E foi uma escolha sensacional. A gente se dá bem pra caramba, a gente se completa. O que eu faço bem, ele não faz bem. O que ele faz bem, eu não faço bem. E a gente se junta e a gente tem uma sociedade foda. Literalmente foda. E aí, Cris, depois que a gente se dedicou à clínica de Caraí, a gente chegou à conclusão de que ali era muito melhor do que a outra. A outra clínica, a gente tinha uma concorrência desleal, a gente via coisas que não eram... André, Oi. tá falhando a beça. A sua imagem tá bem embaçada e o sinal tá assim, tá bem difícil porque tá travando. Você tá usando Wi-Fi ou tá usando 4G? Eu estou usando Wi-Fi. De repente, você explica o 4G aí. É bom? Costuma ser, deixa eu alterar aqui. Dá uma alterada para ver se melhora, porque tá... Olha, eu fui para o 4G, mas eu acho que ficou pior. Vamos ver se melhora agora. É. Então, eu não a tô vendo direito o gente... seu rosto. Mas Melhorou estou te agora? ouvindo muito bem, eu só não estou vendo o seu rosto. E às vezes dá aquelas aquelas travadinhas. Então, vamos lá. A gente optou em fechar a clínica de Alcântara. A Angélica, nossa secretária, está aí agora também. Oh, que legal. Está de licença maternidade, entrou de férias agora. A Renatinha também, né, trabalha com a gente. Nossa, que legal. Vou parar de ler os comentários, senão... Então, a gente fechou essa clínica e resolveu investir na clínica de Icaraí. Quando a gente fez isso, a gente fez uma reforma. Essa reforma foi uma reforma inicial para a gente começar a trabalhar e junto com os ensinamentos que a gente teve desse curso, do Ricardo e tudo mais, a clínica começou a bombar muito. E a gente viu que aquilo não era o suficiente. Então, o que a gente fez? Vamos fechar essa merda e vamos fazer uma obra. A gente ficou 2 meses fechados, fazendo uma reforma. Quem me acompanha no Instagram sabe, a clínica ficou perfeita. Ficou exatamente do jeito que eu sempre sonhei. Então, assim, realização de um sonho, só mais um. Ainda tem muitos por vir. Ainda tem muitos sonhos pela frente. Com certeza, com certeza. Fala um pouquinho, Cris, eu tô falando demais. Então, eu queria que você me falasse assim um pouquinho, se você, porque eu sei que você não parou só no DL. Você deu continuidade ao seu processo de evolução dentro da PNL. Sim, você fez sem outros dúvida. cursos. Aí eu queria que você desse uma pincelada desses cursos que você fez, o que eles agregaram para que você consolidasse ainda mais esse seu sonho, porque eu sei que o DL traz muito isso para a gente, que a gente tem o direito de sonhar, né? Que nós temos um herói dentro de nós que às vezes a gente nem sabe que tem, a gente não tem essa noção do potencial que existe dentro de nós. E a gente sai de lá vendo que a gente é muito mais do que a gente imagina. A gente se subvaloriza. A verdade é essa. E, de repente, você... Eu lembro muito bem, quando eu liguei para você a primeira vez... Estou ouvindo, só vou pegar uma coisa aqui. Tá. Eu lembro de eu falando contigo e você... deixa você voltar, que fica melhor. Tá, vai, desculpa. Eu lembro de eu falando com você... E você muito aflito mesmo, né? E muito angustiado. E a sua trajetória dentro dela foi uma trajetória muito bonita, porque você foi cada dia se fortalecendo mais. Mas você não parou essa estrada, você deu uma continuidade, além de uma outra coisa que você fez, que para mim é um exemplo, tá? Que foi levar toda a sua família. Você levou sua mãe, você levou sua irmã, você levou seu pai. E com isso, essas pessoas... né, além de ser a família que agrega, que sustenta a gente, eles te sustentaram de uma outra forma, porque eles também ganharam habilidades emocionais. Sem dúvida. Eles também se fortaleceram para poder te ajudar nessa caminhada toda. Então, assim, se a gente pudesse criar um roteiro,
né? Esse roteiro que você criou, você levou toda a sua família, a família mais próxima, levou algumas pessoas também, né, ligadas a você da família mais afastado, e os amigos que estavam, né, à sua volta, você carregou muita gente também. Então você Com mudou a sua certeza. linguagem, você mudou a forma de agir e as pessoas te acompanharam, né? Então isso foi muito legal. Eu queria que você contasse um pouquinho disso, dessa história, desses cursos que você fez aí e que agregaram também para você. Perfeito. Vamos lá. Eu saí de lá. Quando a gente sai do DL, a gente sempre imagina uma pessoa que a primeira pessoa que a gente quer levar, né? Que a gente quer proporcionar aquilo. A gente imagina muitas pessoas, mas sempre tem aquela que a gente quer um pouquinho mais do que as outras. Essa pessoa, você sabe que era meu pai, mas não foi bem assim. Nem sempre as coisas acontecem como a gente planeja. Mas não é por isso que a gente vai desistir. Então, no DL seguinte, normalmente acontece 15 em 15 dias, eu levei minha irmã. Minha irmã teve os progressos dela, teve as evoluções Travou, dela. travou. Fala de novo porque deu uma travada. Tá, então a hora que eu parei foi. Ah, que eu Você falei falou que que. queria levar meu pai, não consegui levar meu pai. Exatamente. E aí eu consegui, como dentro da minha casa a estrutura emocional transparecia ser um pouco pior, entre aspas, para o lado da minha mãe falou assim: então sua irmã vai. Se foi tão bom assim para você, por que que ela não vai? E foi muito bom para ela. Só que ainda não estava completo, ainda faltava. E uma das cenas que nunca vão sumir da minha cabeça foi um dia que eu estava deitado na minha cama, minha mãe estava do meu lado, e a minha mãe era uma pessoa que ela tinha muita dificuldade em chorar. Ela tinha muita dificuldade em chorar, por conta de questões passadas, enfim. E minha mãe, ela sempre desabafou muito comigo. Eu lembro como se fosse hoje, faltavam alguns dias para o meu aniversário, e ela começou a chorar desabafando comigo por problemas que ela estava passando no trabalho, com meu pai e tudo mais. E eu falei exatamente assim para ela, exatamente com essas palavras: mãe, meu aniversário está chegando. Ela, eu sei. Eu falei, eu queria muito te pedir um presente. Ela, olha, meu filho, se eu puder te dar, eu falei, o meu presente é você fazer o DL. Olha. Quando eu falei isso, ó, arrepiei de novo. Arrepiei de novo. Ela topou na mesma hora. E na mesma hora eu liguei para você. Foi, assim, uma mudança. A minha mãe é amante da PNL, assídua. Ela segue todas as suas orientações, o Telegram, as técnicas de meditação que você tem feito. Todo dia ela me chama. Eu falei, calma aí, mãe, eu tô estudando, tô fazendo alguma coisa. E ela, e ela me enche o saco. Não, porque a Cristine falou isso, porque a Cristine falou aquilo. E por último, da família, né, da casa, foi o meu pai. Por quê? Meu pai, ele assume isso para todo mundo, que ele foi pro DL por ciúme. Porque a gente, quando falava sobre o Ele DL, fala isso, ele ele fala. não conseguia participar da nossa conversa, até mesmo porque o que a gente vive lá dentro, a gente não expõe, né, para todo mundo. Não, para ninguém, na verdade. Mas ele falou que foi por ciúme. E ele resolveu ir e foi uma transformação para minha família, a verdade é essa. Porque quando a gente está na mesma sintonia, a gente fala a mesma língua, a gente se entende, a gente consegue controlar muito mais as nossas emoções, a gente consegue, em alguns momentos, chegar para o outro e falar: opa, peraí, por que você está agindo assim? Por exemplo, eu vou contar uma história que aconteceu esses dias. Quem me acompanha no Instagram viu. Eu levei meus pais para o mercado, só que eles ficaram no carro. Quando eu voltei do mercado, o carro estava aberto, eu chego no carro, cadê a chave do carro? Perdi. Aí eu pensei assim, nossa, perdi a chave do carro. Vou voltar e vou procurar. Voltei, fui na padaria que eu tinha ido, não encontrei. Fui no mercado que eu tinha ido, não encontrei. Voltei, depois daqui a pouco minha mãe vem com a chave do carro na mão. Olha, o moço passou ali e achou. Eu tenho certeza que se fosse antes, eu ia xingar, eu ia ficar com raiva, eu ia ficar puto, eu ia querer quebrar as coisas. Mas não. Hoje eu tenho total controle das minhas emoções e eu sei que eu posso me controlar sempre que eu quiser. E o que eu tava, só para seguir o gancho do que eu falei antes, muitas vezes dentro da família,
quando um acaba fugindo um pouquinho dessa regra, né, digamos assim, do autocontrole, tem alguém para chegar e falar, olha só, peraí, não foi isso que você aprendeu. Por que que você está agindo assim? Por que que você não encara isso de outra forma? E a sintonia se adequa, se equilibra e tudo fica melhor. Na Não é que... verdade, né, André, assim, a impressão que eu tenho, assim, você criou um exército à sua volta. E aí ficou muito mais fácil, se você, né, observar, para você atingir suas metas, seus objetivos, porque você teve sustentação, Sim, né? Você teve apoio. É claro que você criou um objetivo e foi embora, porque essa é uma é um dos aprendizados que a gente tem no DL que a gente aprende na PNL, né? É criar objetivos, criar metas, porque sem isso a gente não consegue caminhar. Senão aí qualquer lugar serve, né? Para onde o vento me levar, eu vou. Então você criou isso e você ainda teve apoio das pessoas mais importantes da sua vida. Então, isso aí, cara, é realmente um mérito, viu? Um mérito seu mesmo, porque você fez esse trabalho de formiguinha. Não só em você, mas à volta de você também. E isso criou para você uma sustentação com muito grande. certeza. Com certeza. Aproveitando esse gancho da meta que você falou, eu tudo que eu faço, eu me baseio em metas, tudo. Eu aprendi isso na PNL, eu aprendi isso no Sucesso Odonto, que é o curso do Ricardo, e a gente tem que trabalhar em cima de metas e objetivos. A gente não consegue chegar a lugar nenhum se a gente não tiver algo que a gente queira alcançar. Porque para que eu vou fazer isso se eu não tenho para onde ir, se eu não tenho um objetivo de onde eu quero chegar? Então, todos os meus objetivos, eu falo isso com toda a propriedade e toda a positividade, todos os meus objetivos, eles são alcançados. E os que não foram ainda, eles vão ser alcançados. E eu falo isso com toda certeza. Porque quando eu quero alguma coisa, eu batalho até conseguir. E é assim Perfeito. que funciona. É assim que funciona. Quando eu falo muito do Ricardo porque é o que eu respiro hoje, é a odontologia, a gestão de clínica. Hoje eu sou mais empresário do que dentista. A verdade é essa. Então, quando eu falo de objetivos, é, eu posso dar exemplos de objetivos que eu conquistei muito recentes, como, por exemplo, quando eu conheci o Ricardo, o curso que ele faz lá do Sucesso Odonto, o Mastermind, que você sabe que tem relação com o PNL, eu falei, cara, eu vou fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. E eu ainda não faço parte do Sucesso Odonto Prime, que é o Mastermind principal deles, mas eu faço parte do Sucesso Odonto Select, que é um grupo de clínicas de sucesso que tem total relação com PNL. Então, o Ricardo usa muito PNL lá. Então, hoje eu uso essa pulseira aqui, olha, com muito orgulho, porque foi um objetivo conquistado. E eu vou conquistar outros objetivos, que é fazer parte do Sessodonto Prime, que são clínicas de sucesso do Brasil inteiro, com faturamento milionário, e é isso que eu quero, e é isso que eu vou conseguir. Eu trabalho para isso. É isso aí, Fala, Cris. mérito, Fala, Cris. mérito Fala que eu seu. falo muito. Deixa eu beber água. Mérito seu. Então, eu pedi para você falar um pouquinho dessa estrutura da sua família, que você falou com muita propriedade, a forma com que você conduziu eles para esse mundo também da PNL. Sim. Mas um pouquinho atrás, você fez uma trajetória até chegar nesse ponto, através de alguns treinamentos que Sim. eu lembro que você fez dentro do INEX. Né? E aí eu queria que você, tipo assim, esse treinamento aqui me trouxe esse ganho que hoje eu utilizo na minha vida e me levou a isso também. E não foi só isso, eu sei que você fez mais uns, eu não lembro total dos cursos que você fez, né? Mas sei que você fez o Águia, sei que você fez o LDM, não sei o que mais, não Na lembro. hora que eu levantei, foi justamente para pegar isso aqui, olha. Os seus crateados. Eu guardo eles aqui com muito orgulho, Ah, que legal, que legal. porque eu tenho, depois do DL, eu saí de lá querendo fazer o Águia Real. E o Águia Real foi um treinamento que fez eu literalmente enxergar que o impossível não existe. Então, como você fala, né? A gente bota o nosso herói para a batalha. E eu vi, depois do momento que eu
não só nesse momento de caminhar num tapete de brasas sem queimar o pé, para quem não acredita que isso é possível sim, eu sou a prova viva e muitas outras pessoas também. Não só por isso, mas lá a gente descobre que a gente é muito mais do que a gente imagina. A gente vê que a gente realmente tem um guerreiro dentro da gente e que a gente só precisa de ferramentas para botar esse guerreiro para a batalha, né? Então, o Águia Real também foi um divisor de águas, né? Não foi aquele chacoalhão do DL, a gente vai para lá um pouco diferente, né? Não é a mesma coisa, mas é como se fosse uma continuidade. Na verdade, não, é uma continuidade. Uma continuidade. Não, exatamente. Então, me fez ter muito mais coragem. Eu posso dizer que eu falo isso com toda a propriedade. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de arriscar. Você sabe por que eu não tenho medo de arriscar? Porque eu sei que se por algum motivo não der certo, eu vou ter ferramentas para contornar e fazer dar certo de outra forma. Isso aí. Então, eu nunca tenho medo de arriscar. Hoje, quando eu falei com o Vinícius, eu não sei se ele está aí. O Vinícius, o meu sócio, depois eu quero que você converse com ele. Ele falou para mim que ele... Vou falar, se ele estiver ouvindo, ficar puto, o problema é dele. Ele falou que ele respeita a PNL, mas ele não acredita. Ele tinha que estar ouvindo o depoimento. Eu não sei se ele está aí, mas quando ele falou isso, sabe o que eu falei para ele? Eu falei, olha, se não fosse a PNL, eu não teria uma clínica e automaticamente você também não. Porque eu convidei ele para ser meu sócio, eu não estou tirando o mérito dele, ele é o melhor sócio que eu poderia ter escolhido na minha vida. Mas se é uma escadinha, né? É um quebra-cabeça que vai sendo completado. Então, se eu não tivesse as ferramentas que eu tive para poder chegar naquela clínica, eu não teria convidado ele e ele não seria meu sócio. Talvez ele tivesse a clínica dele de outra forma, mas não comigo. E eu tenho certeza que não seria tão boa quanto a nossa. E eu fiz também o curso de leitura dinâmica e memorização. Cara, toda vez que aparece no Instagram ou no Facebook aquelas... encontro não sei o que, eu passo o olho no encontro. Cara, é sensacional. A gente aprende a ler de uma forma que a gente não imagina. Como é que pode? Falando assim, parece que não é verdade, né? Para quem não viveu, para quem não conheceu, você conseguir interpretar um texto com uma facilidade, com uma agilidade. Eu acho que isso foi sensacional, me ajudou muito na faculdade. Eu fiz perto da... Se eu não me engano, faltava, sei lá, 1 ano para eu terminar a faculdade. E assim, eu tive muita facilidade, sabe? Depois que eu fiz o leitura dinâmica e memorização. Eu falo com o maior orgulho que eu fiz a minha faculdade inteira trabalhando igual um corno. Eu fazia plantão atrás de plantão. Muitas vezes eu tinha aula o dia inteiro, fazia plantão à noite, voltava para a faculdade no dia seguinte. E hoje eu falo isso e as pessoas que não me conheciam, que não estavam comigo, acham até que é pouco provável que seja verdade, porque eu fiz a faculdade inteira sem perder nada. Aliás, sem perder nada. Eu perdi 2 matérias, as 2 matérias mais difíceis da faculdade, eu perdi por muito pouco. E assim, as pessoas que estudavam comigo faziam porra nenhuma da vida, sabe? E estavam lá perdendo matéria, só queriam bagunça. Não que eu não quisesse bagunça, eu adorava uma bagunça, eu adoro até hoje. Mas eu sabia separar as coisas e eu conseguia, por conta de todas as ferramentas, falando de PNL de forma geral, eu conseguia separar e conseguia encarar com muita mais facilidade. É inteligência emocional, né, André? Quando a gente tem essa inteligência emocional, a gente consegue, aquilo que eu te falei no início, você consegue tomar decisões mais acertadas, você aproveita mais as oportunidades. Porque às vezes por uma insegurança, a gente não toma decisão por conta do medo, né, da ansiedade. Isso tudo faz com que às vezes a gente não consiga ter esses resultados finais. Então o que você está falando aí te levou a grandes resultados. É o que eu estou falando agora nesse momento que a gente está vivendo, voltando um pouquinho agora para esse momento. É um momento que as pessoas estão tendo que alterar comportamentos, as pessoas estão tendo que lidar com as suas emoções, né? Às vezes uma ansiedade, o medo mesmo que assola todo mundo, porque está todo mundo nessa expectativa. Então, a gente ter passado por esse treinamento e ter adquirido essa inteligência emocional, ela traz para a gente um diferencial.
né? Sim. Traz para a gente um equilíbrio que a gente pode até ajudar o outro, né? Que é o que a gente tem feito com as ferramentas que a gente tem. Falando de ajudar o outro, me fez lembrar uma frase que eu costumo usar com muita frequência. Sempre que eu estou conversando com alguém e a pessoa fica meio sem rumo, meio sem saber o que fazer, eu uso a seguinte pergunta: o que que você quer? Qual é o seu objetivo? Aí a pessoa, não sei o quê, mas isso é muito difícil. Opa, peraí. Você está falando que é difícil? Você já tentou? É. Como que você pode afirmar que isso é difícil ou que é impossível se você não tentou, não fez por onde? Eu acho que as pessoas elas têm uma limitação muito grande em relação às coisas que elas julgam difíceis. Então, a gente aprende que no Águia Real, como a gente falou, que o impossível não existe, realmente não existe. O impossível para a gente não existe. A gente tem que simplesmente fazer por onde para chegar nesse objetivo. Então, assim, eu acho que as pessoas acabam me procurando muito, sabe, Cris? Não é só você que é solicitada, não, viu? Depois que a gente tem uma inteligência emocional, um controle emocional, e a gente demonstra isso, as pessoas procuram muito, às vezes até para ouvir verdades. A Natália estava aí ainda há pouco, não sei se ela ainda está. Esses dias ela veio me contar sobre coisas que estavam acontecendo na vida dela, de problema de relacionamento e tudo mais, não sei o quê. Eu falei, cara, por que que você continua falando com essa pessoa? Por quê? Se isso te faz mal, mais não sei o quê. Mas... Cacete, é simples, corta essa merda. Isso não é para existir. Se não te faz bem, por que você não corta? E aí, quando a gente fala determinadas verdades, a pessoa fica um pouco impactada, mas ela acaba digerindo aquilo e se ela for racional, ela vai conseguir absorver que aquilo realmente é melhor para ela. Então, eu consigo, de uma certa forma, através da PNL, não só me ajudar, mas sim ajudar muito as pessoas que me cercam, independente delas terem feito DL ou não. E eu tenho que rir, né? Ô, Porque Sil, Silvânia, para de... olha o que a Silvânia colocou aí. Você ouviu? Você viu? Você leu? Eu vi, acabei de ver. Essa Silvânia não é mole, Silvana não vale nada. não vale nada. Aí tinha uma amiga sua aí, que é Nascimento Gabi. Sabe quem é? Sabe, André? Eu não vi. Ela Sei, sei. colocou assim, o DL é um treinamento da PNL? Ela está perguntando isso. Aí Sim, sem dúvida. depois você fala com ela. Mas assim é uma DL figura é um mesmo. treinamento, DL é um treinamento baseado na PNL que transforma vidas, literalmente. É isso aí, é isso aí. E assim, tem alguma peculiaridade, assim, alguma coisa que você gostaria de destacar dentro desse universo todo, desde que você começou nessa estrada de evolução, de autoconhecimento? Acho que você começou pelo DL, né? Ou você já buscava alguma Sim, coisa antes? comecei pelo DL, eu não conhecia Começou pelo DL. absolutamente nada, eu nem sabia o que era PNL. Alguma coisa assim que você destacaria para falar para essa galera que está aí ouvindo a gente, que está aqui dando essa força, curtindo aí essa sua história, que realmente é uma história de conquista, uma história de vitórias, né? Eu fico, sinceramente, eu fico sempre muito feliz de falar com você, de ver suas conquistas. Quantas vezes você me ligou, né, para falar, pô, Cris, consegui, que não sei o quê. E aquilo para mim era uma energia, uma vontade que você tinha, que isso serve mesmo, sabe, André? Isso serve de exemplo que você saiu de uma situação de muito desespero, de muita angústia, para uma virada sensacional na Sim, sua vida. A gente vê isso hoje no seu rosto, no seu semblante. pois é. Então, eu posso te dizer que diante de toda essa coragem, né, falando dos destaques que você me pediu, eu acho que coragem é um dos principais e determinação. Eu acho que a determinação que eu tenho para tudo que eu faço é um dos maiores destaques que eu tenho com todos esses ganhos. Por exemplo, quando eu falo sobre. Hoje eu tenho 33 anos. Hoje, falando de vida saudável, falando de vida saudável, não de alimentação, porque nisso aí eu peco muito, mas de disciplina para exercício físico. Cara, eu me olho no espelho, eu vejo um André que não existia com 25, 26, 27 anos. Porque hoje eu tenho disciplina. Oi.
Deu uma travada. Você está me ouvindo? André, Até onde vocês me travou. ouviram? Você falou assim, você falou da disciplina que você, o que você faz hoje com seus exercícios físicos, você não fazia com 25 anos. Exatamente. Eu saio todos os dias da minha casa antes de trabalhar, assim, acordo mais cedo do que o programa, do que eu acordaria se fosse só trabalhar e faço isso com toda, porque coloquei como meta ser uma pessoa saudável, fazer exercícios físicos com regularidade. E isso se tornou, fez parte da minha rotina. A gente aprende através da PNL que a gente precisa de adquirir bons hábitos e se tornar escravo deles. Então, eu me tornei escravo disso. Eu faço isso com tanto prazer. Eu adquiri prazer em fazer exercício físico, coisa que eu não fazia, que eu não tinha, que não existia. Eu estimulo as pessoas a fazerem isso. As Que pessoas quando maneiro. falam para mim, eu não gosto, isso, aquilo, eu também não gostava, eu passei a gostar, por que você não pode passar a gostar? Então, eu acho que o que eu destaco mais em tudo é determinação para fazer, para chegar aos meus objetivos e não ter medo, né, de arriscar, porque eu tenho certeza que se eu arriscar e por algum motivo não der certo, eu vou contornar e vai dar certo de outra forma. Sempre vão existir vários caminhos para você chegar a um objetivo. Se você tentar um caminho e você não conseguir alcançar esse objetivo, você vai fazer a volta e você vai pegar o outro caminho e você vai chegar lá. É só você querer. Perfeito, perfeito, perfeito. Amigo, a gente tem ainda 8 minutos. Beleza, fala você que eu já falei pra cacete. O convidado aqui é você. O que eu quero que você fale é, tipo assim, você já falou um pouquinho dos cursos, já falou um pouquinho do Águia que ele trouxe para você, do LDM e dessa mudança toda do DL, né? E se você pudesse deixar uma mensagem para essa galera, né, que ainda não descobriu a PNL, o que que a PNL pode trazer para a vida delas? O que que você vê? O que que isso, né? Você já mostrou aí o que trouxe para a sua vida, né? Se você pudesse deixar um Sim. recado, uma mensagem, o que que seria? Com certeza. Vamos lá. Primeiro, eu vou falar para as pessoas que já conhecem de alguma forma o DL, já ouviram falar do DL e são resistentes ao DL. Eu não fui resistente, quem me conhece sabe disso, mas eu conheço diversas pessoas que foram resistentes e depois que fizeram, falam com toda a propriedade que foi a melhor escolha e se arrependem de não terem feito antes, de não terem conhecido o DL e a PNL antes. Então, para essas pessoas, eu acho que se assistiu a gente desde o início até agora, pode ter percebido que a PNL é capaz sim de mudar vidas. Ela mudou a minha e ela mudou a vida da minha família, das pessoas que me cercam e de muitas outras pessoas. Então eu digo, deixem de ser resistentes quanto a isso. DL não é lavagem cerebral, DL não é seita, DL é ciência. DL é algo que pode proporcionar uma inteligência emocional para que você se torne uma pessoa melhor. Então, quem se acha o melhor, pode melhorar, pode ter certeza disso. Todo mundo tem que ter um algo para melhorar, né? E sobre as pessoas que não conhecem a PNL e estão assistindo a gente, eu acho que é muito válido procurar saber o que é PNL. Então, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre isso quanto você, Cris. Mas eu posso afirmar para as pessoas que não conhecem que PNL é ciência, PNL não é achismo, PNL não é algo que alguém inventou, foi algo que alguém estudou. Então, a partir do momento que você conhece e se interessa, você consegue sim chegar a objetivos que você nunca imaginou chegar. Então, para quem não conhece a PNL, aproveita. Quem veio pelo meu Instagram, adiciona a Cris, conversa com ela, vai entender melhor. Ela vai explicar com toda a propriedade o que eu falei em uma frase, ela fala em uma hora.
Então, a gente, conhecendo a PNL através da neurociência, que foi o que a Clara falou aqui agora, neurociência pura, exatamente. É neurociência, é você fazer algo baseado em embasamento científico. Não é fake news como está acontecendo muito aí com a pandemia, né? A gente vê toda vez que alguém, minha mãe principalmente, toda hora ela fala, porque eu recebi não sei o que. Eu falei, onde que estava escrito? É científico? Cadê o artigo? Se não for científico, eu não acredito. Então, a partir do momento que a gente fala de ciência, a gente está falando de algo comprovado. Então, PNL é isso. PNL é algo sensacional. Resumidamente, é fantástico. Agora, eu acho que você vai matar a vontade de algumas pessoas que estão aí e que conhecem sua família, que está pedindo para você falar só um pouquinho do seu pai. O que você poderia dizer que foi o grande ganho do seu pai? Você Nossa. olhando ele de fora, porque seu pai realmente ele chama a atenção da gente, né? Por tudo que a gente viu. Aí estão pedindo para você Então, falar um pouquinho. cara, meu pai é uma pessoa sensacional, é a pessoa mais amorosa que você pode conhecer na sua vida. Só que ele é uma pessoa um pouco da moda antiga, um pouco rancorosa, que tem alguns machismos enrustidos, coisas da época, não vou julgar, né? A gente tem que aprender a lidar com isso, tentando educar com o dia a dia. Mas, cara, o meu pai, ele se tornou. Ele sempre foi uma pessoa emotiva. A verdade É. é essa. Só que depois do DL, meu pai se tornou uma manteiga derretida. A verdade é essa. Eu nunca vi o homem para chorar tanto igual meu pai. Eu choro também, eu choro pra cacete, eu não tenho vergonha nenhuma disso. Mas meu pai, nossa senhora. E falando um pouco de uma coisa que eu já falei, mas que é linkado também, a harmonia melhorou muito aqui em casa. Nossa senhora. Nos domingos de DL, que meus pais vão para lá, eles voltam com um semblante diferente, sabe? É sensacional, é sensacional. Minha família é tudo para mim. Sua família é 10, né, amigo? Sua família Pois é linda mesmo. eu, uma vez eu usei uma frase que minha mãe ficou puta de ouvir, que eu falei, pela minha família, eu mato e eu morro. Literalmente, né? Ela, que isso? Mata, morre, que isso? Ficou desesperada. Mas é verdade, porque eu acho que esse amor é essencial, sabe? Eu acho que se tudo que eu conquistei hoje foi mérito meu, foi. Mas se não fossem eles por trás, nos bastidores, eu não conseguiria chegar na metade. São eles que me apoiam em tudo. São Aí, eles que me amparam em tudo. verdade. A Ju tá falando aí, ó, você tem uma família linda que eu admiro. Todo mundo admira, né? Sua família Pois realmente é. é Pois é, eu muito legal. confesso que agora, nesses 20 sei lá quantos dias em casa, às vezes dá vontade de sair correndo. Mas chega uma hora, meu Deus do céu, eu vou surtar aqui. Mas faz parte, né? Eu acho que toda família. É o que eu falo, o PNL não faz milagre, né? Você vai ter problemas, você vai ter Claro. desentendimentos, você vai ter desavenças, mas isso vai ser contornado de uma forma diferente. A verdade é essa. Isso aí, de uma forma diferente. Amigo, tá terminando aqui, falta um minutinho. Se você quiser se despedir da galera aí, eu vou me despedir também, mas despede você primeiro, porque se por acaso cair, você já falou, eu não tenho problema. Beleza. Gente, fiquei muito feliz de ver que tem outras pessoas aqui que não foram, não são do DL, não foram convidadas da Cris, pessoas que eu convidei, pessoas que me seguem no Instagram. Isso é muito legal, eu fico muito feliz. Eu faço vídeo sempre, seja brincando, ou seja falando de coisa séria, mas participar de uma live foi a primeira vez. Então, eu acho que está sendo uma experiência sensacional. Queria agradecer muito quem assistiu, quem está aqui. Para de me chamar de cachumbento. Eu não vou falar sobre isso, não, porque senão não vai dar tempo. Vou tirar uma Foi foto sensacional sorrindo. participar. Isso. Fala. Gastei o sorriso. É bom que eu fiz a propaganda. Então, foi muito bom compartilhar isso com vocês. Eu acho que é um ganho muito grande compartilhar com as pessoas os benefícios que foram proporcionados para mim. Eu acho que isso faz parte da minha evolução. Então, eu falo isso com muito orgulho, com muito prazer.
Então, se alguém quiser conversar mais um pouquinho, quiser me chamar no direct, no WhatsApp, pode ficar à vontade. Eu sou todo ouvidos e sou todo aberto a conversas. André, obrigado de coração mesmo, sabe? Eu vou ter que encerrar aqui, que está faltando, 25 segundos, que a gente possa cada vez mais se aproximar e trocar essa energia gostosa. Obrigado por ter dado esse tempo aí pra gente. Foi lindo o seu depoimento, muito lindo. Eu que Tá bom? agradeço. Vou fechar aqui. Beijo enorme. Tchau. Beijo, tchau, tchau.